Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ai, que bom ouvir vocês. Que delícia. Tudo bem? Que gostoso Oi, ouvir boa noite. vocês. Boa noite. Se quiser Boa mostrar o noite. rostinho também, a gente fica contente, tá? Que legal, gente. Que bom, tá? Sejam bem-vindos. Os que não estavam na terça-feira, tá? Estão chegando hoje aqui, graças a Deus, conseguiu entrar para participar da aula, né? Eu fico muito feliz, tá? Eu digo que o que faz a gente mover na profissão são vocês, né? É o resultado que a gente tem, o feedback que a gente vai recebendo de cada um, né? Eu fico muito contente com a presença, com a participação de vocês. Mesmo dessa forma, né? Hoje a gente tem que se adequar, se adaptar à nossa realidade, né? Então, vamos lá para a nossa segunda live, hoje, quinta-feira, tá? A gente vai dar continuidade. Obrigada, Rosildo. Oh, que delícia, muito obrigada. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que é regência verbal, tá? Não sei o que vocês sentiram na primeira aula, se vocês conseguiram, assim, acompanhar bem, se teve assimilação, se vocês conseguiram compreender, porque eu estou tentando fazer de uma forma bem mais tranquila, né? Para que vocês consigam assimilar a regra e fazer as atividades, tá? Você está sem câmera? Tudo bem, tranquilo, tá certo? É, então, assim, se vocês puderem depois, no chat, colocar, né, qual foi a impressão de vocês na primeira aula, se foi muito acelerado para vocês, se está tranquilo, se vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Eu ficaria, assim, grata por isso, né, por essa avaliação. Vocês receberam o slide 1? Eu pedi para a Vanusa, que também trabalha aqui comigo, está aqui junto com a gente, né? Está nos auxiliando aqui. E ela postou no Moodle o slide 1, ok, beleza, tá? Então, hoje a gente vai para o slide 2, isso mesmo. Que bom, Marcelo, veio com os comentários, é isso que eu queria mesmo, tá? Por isso que eu não posto antes o slide. Foi sem os comentários? Espera lá, deixa eu ver, eu não entendi aqui. Desculpa, foi sem os comentários. Então, tá, Marcelo, eu vou ver o que aconteceu aqui, se eu salvei, porque quando eu vou fechar o slide, eu normalmente salvo, às vezes a professora meio, né, distraída assim, não salvei. Não tem problema, tá? Se foi sem os comentários, eu refaço esse fim de semana, tá? Envio, reenvio, tudo bem? Hoje eu vou tentar não deixar de salvar, porque a gente vai para o segundo slide, e também vai ficar dessa forma. Terminou, né, a live, no dia seguinte, vocês recebem o slide 2, tá? Da segunda live. Lembrando que eu não disse para vocês no primeiro dia. Vocês têm lá no Moodle 3 atividades para fazer. Nossa aula, né, presencial, diríamos assim, online, dá, assim, uma carga horária de 18 aulas, né, 18 horas, tá? 18 horas aula. O curso, ele é de 30 horas aula. Então, vocês vão receber um certificado, né, quem participar de todas as lives, assinar a folha de frequência, recebe o certificado de 30 horas. Mas para receber esse certificado, vocês têm que fazer aquelas atividades, as atividades que estão no Moodle, que aquelas 3 atividades, elas contam como presença, tá? Então, não pode esquecer, até o último dia, vocês têm aí, né, o mês todo para fazer. É uma atividade tranquila, não requer, assim, muitas horas, né, de estudo ali claro, vai depender de cada um, né, do conhecimento que cada um tem. Ok, mas vocês conseguem num dia fazer uma atividade, no outro dia fazer outra atividade, né, distribuindo dessa forma. Não pode esquecer de cumprir essa atividade,
tá? Por causa da carga horária, porque senão, se vocês não fizerem, né, se deixar de cumprir, aí vocês não têm a carga horária de 30 horas, então vai reduzir isso para vocês, tá certo? Então, só lembrando, a nossa próxima live vai ser... Tá cortando o queixo? A minha câmera? Deixa eu só olhar aqui. É, né? Tá alta. Então, vamos acertar essa câmera aqui. É porque eu tô com o Note, ele tá mais alto para mim, para eu poder visualizar melhor aqui os slides. Espera aí que a gente resolve. Vamos chegar para trás, né? Aqui. Só segura ele aqui. Não tem como abaixar. Vamos baixar. Deu? E aí, melhorou? Deixa eu ver. Melhorou? Agora sim, professora. Legal, gente, obrigada, né? Tá, esses problemas técnicos aí, vocês vão me ajudando, tá? A ajustar. Então, é isso, tá? É a nossa próxima live será na terça-feira, tá? Então, terça, lembrando, terça e quinta, certo? Então, vamos lá para a primeira aula de hoje, para a primeira live, deixa eu compartilhar aqui o slide, naquele esquema também da aula de terça-feira, né? Que no final, assim, da aula, eu vou dar uns minutos, uns 20, hoje eu vou dar uns 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos para vocês responderem. Então, o verbo assistir, nós vamos iniciar por ele hoje, tá? Então, o verbo assistir, ele pode surgir, né, num período, como verbo intransitivo. Agora, qual o sentido dele quando ele aparece, quando ele é classificado como verbo intransitivo? Então, quando ele tem um sentido, significado de morar, residir ou habitar. Então, exemplo, assisto em Campo Grande há 15 anos. Isso é um fato da minha vida mesmo, tá? Eu moro aqui já faz 15 anos. Então, assistir em significa moro, né? Eu resido em Campo Grande. Então, aqui o verbo, ele é intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É o verbo que não pede complemento, é o verbo que não tem o objeto, tá? O objeto direto, o objeto indireto. Então, a transitividade dele é completa, pronto, tá? O verbo assistir também, ele pode ser classificado como transitivo direto ou transitivo indireto. Ele vai ser transitivo direto ou transitivo indireto com o sentido de ajudar, auxiliar, apoiar ou prestar assistência. O exemplo aqui dado, o médico assistia o paciente. Então, o médico auxiliava, o médico prestava assistência ao paciente. Então, tanto faz nós usarmos o verbo assistir como verbo transitivo direto, com essa acepção, com essa significação aqui, ou então como verbo transitivo indireto, também com essa acepção de ajudar, de auxiliar, de prestar assistência, né? Então, o médico assistia ao paciente. Então, é permitido, né, essas duas formas aqui, tá? O verbo assistir também ele pode vir como verbo transitivo indireto, quando significar favorecer, pertencer, caber, favorecer, pertencer, competir, caber. Nesse sentido, admite o lhe como complemento, tá? Então, a gente viu na primeira aula, voltando aqui só para a gente recordar, para a gente lembrar, que o pronome pessoal do caso oblíquo, que é o lhe, ele exerce função sintática de objeto indireto. Então, toda vez que ele for complemento verbal, ele será objeto indireto. Pronto, tá? Então, é só memorizar isso. Agora, quando o verbo assistir, ele tem uma dessas significações aqui, o lhe, ele pode completar o verbo, não tem problema. Então, olha lá, assiste ao aluno o direito de reclamar. Assiste a quem? Compete a quem? Favorece, pertence a quem? Ao aluno.
Então, assiste-lhe o direito de reclamar. Então, a gente pode substituir esse objeto aqui, ó, o objeto indireto, que é o ao aluno, pelo pronome pessoal oblíquo lhe, tá? Então, a função sintática dele continua sendo a de objeto indireto. Uma dica, né? Para vocês entenderem a significação, o sentido do verbo, né? Seria importante que vocês substituíssem o verbo por uma dessas significações aqui, tá? Para que haja compreensão. Aí você vai entender que o verbo ele está sendo usado, ou ele é usado naquele contexto com esse sentido, com esse significado, tá? Bem, vamos continuar aqui a última acepção. O verbo assistir, ele também é verbo transitivo indireto, da mesma forma aqui de cima, porém, agora com o sentido de ver, de presenciar, de observar, tá? Ele assistiu ao espetáculo da noite. Então, a gente, na nossa oralidade, a gente emprega o verbo assistir com essa acepção aqui de presenciar, de observar, de ver, de ouvir, a gente emprega esse verbo como se fosse o verbo transitivo direto. Então, a gente diz assim, olha, eu vou assistir a novela, usando apenas o artigo. Ah, eu vou assistir o filme, né? Eu vou assistir o filme lá no cinema. Então, mas pela regra gramatical, o verbo com essa acepção, com essa significação, ele é transitivo indireto, ou seja, eu tenho que colocar a preposição, tá? Então, ele assistiu ao espetáculo, vou assistir à novela com crase, irei assistir ao filme, né? Irei assistir à sessão da tarde, né? Então, nesse último caso, aqui nessa última acepção, não se admite o pronome lhe. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu falo que é o tendão de Aquiles aqui do verbo assistir, tá? Como complemento, então a gente não usa o lhe. Então, eu não posso dizer assim, ele lhe assistiu, ou seja, me referindo ao espetáculo, usando no lugar do espetáculo lhe. Por quê? Porque aqui, espetáculo é coisa. Aqui não, aqui eu já tenho pessoa. Assiste-lhe o direito de reclamar, assiste a ele, assiste ao aluno, tá? Então, só lembrando, tá? Dessas duas significações do verbo assistir. Então, em uma eu posso usar o lhe, na outra eu não posso usar o lhe, tá? Eu vou até ticar aqui, ó, para que vocês... Deixa eu pôr aqui, vamos ver como que eu vou fazer. Ó, nesse último caso, eu vou colocar em vermelho, vou destacar quando ele for usado com o sentido de ver, ouvir, presenciar, observar. Então, você não usa o lhe, tá? Só para destacar aqui, para ficar fácil na hora de assimilar. Bem, vamos fazer essa atividade, ela está bem tranquila. O que vocês vão fazer? Em relação à regência desse verbo, do verbo assistir, vocês vão dizer, quando, né, lendo cada enunciado aqui, qual enunciado que traz o sentido de ajudar, auxiliar, socorrer, tá? O verbo assistir. Em qual enunciado o verbo assistir tem o sentido de ver, presenciar? Em qual enunciado ele tem o sentido de caber, de competir, de pertencer? Em qual enunciado ele vai ter o sentido de morar e residir? Eu vou grifar aqui os verbos, o verbo assistir, tá? Onde tem assistir, eu vou destacar em vermelho, que na hora depois de vocês estudar, já fica aqui organizado, fica destacado, fica mais didático, né? Vamos fazer esse? Pode ir fazendo, tá? Se vocês... Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Fone de ouvido? Ah, tá. Ah, entendi. Conceição, tá. Isso, vamos lá. É porque eu vou olhando ali no chat e para ver se não tem alguma pergunta da aula. Vamos assistir aqui. Eu estou ticando, vocês já estão respondendo, né?
Vamos ver aqui. Ok, tá. Então, vamos lá, pessoal. O Gabriel já colocou as três primeiras. Opa, Tayana! Tayana já trouxe aqui as questões prontas, né? Tá. Conceição, tá ouvindo agora? Tá, melhorou para você? Conceição, você tá no celular, Conceição? Você está no celular, né? O celular. Tem que pôr o fone. O celular é ruim mesmo. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver, vamos lá, Tayana, eu vou seguindo você aqui, tá? A primeira, ainda não assisti a essa peça. Você colocou ver, presenciar, ok? Número 2. Então, vamos seguir a Tayane aqui. O médico de plantão assistiu os feridos, deu assistência. Número 1, acertou. Prestou socorro. Tá? Deixa eu fazer bonitinho, gente. A gente fazer bem organizado, né? Alguns populares assistiram os bombeiros no resgate às vítimas. Esse assistiram os bombeiros. O que significa? Auxiliar, socorrer, né? Então, seria que número aqui? Depois, número 2, a gente colocou número 2, a questão 3. Olha, vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Alguns populares assistiram os bombeiros no resgate às vítimas. Não é? Será que seria ver, presenciar os bombeiros? Ou seria ajudar, auxiliar ou socorrer? Tá meio, esse daí tá dando... O que vocês acham? Olha aqui. Pela transitividade verbal. Mas os populares não podem auxiliar, pode. Tayane, mas o problema não é questão disso, o problema é esse verbo, Tayane. É esse bendito verbo que deixa a gente confuso, que mata a gente. Olha aqui, como que... Gente, olha, isso é pegadinha. Isso é pegadinha. Vejam aqui, se você puser o 2, o verbo ele tem que ser transitivo indireto. Então, nós temos que, alguns populares assistiram aos bombeiros. Então, a gente teria que ter aqui o A, tá? A hora que vocês responderam 2, até eu fiquei assim, meu Deus, mas realmente os populares não podem ajudar os bombeiros, né? Mas é essa gramática, tá? Como aqui a gente tem o verbo transitivo direto, olha aqui, nós temos objeto direto. Deixa eu ticar os bombeiros aqui para vocês entenderem. Eu vou colocar de outra cor, tá? Então, esses bombeiros aqui, ele é objeto direto, tá? Então, quando a gente tem o objeto direto, a gente só pode ter a primeira acepção aqui, ó. Né? O primeiro significado, auxiliar, ajudar e socorrer. Aí, ó, os populares, agora eu não sei, aí é com os bombeiros e os populares, tá? A gente vai ter que dar conta aqui da gramática. Então, nesse caso, a resposta é o número 1. Vocês estão vendo? Isso é uma pegadinha. Isso é pura pegadinha, gente. Então, o que a gente... Até eu coloquei aqui do lado, eu já pus aqui, verbo transitivo direto, olha, para ajudar... Verbo transitivo indireto, quando ele for ver, presenciar, quando for esse significado. Quando for com significado de caber, de competir, de pertencer. Verbo transitivo indireto, que é a mesma transitividade da acepção 2. E verbo intransitivo, quando for com a acepção de morar e residir. Tá vendo? Vocês entenderam, gente? Tayane, do céu, essa gramática acaba com a gente, né? Não, a gramática até que não é complicada, o negócio são esses populares com os bombeiros. A outra, não poderei assistir ao seu casamento. Olha aqui, então vamos olhar para a preposição. Vamos ver aqui, ó. Eu vou até ticar a preposição, tá? Para vocês entenderem, ó. Então, não poderia assistir ao seu casamento, ó, presenciar, ver o seu casamento. Então, aqui é 2, deixa eu ver, o que vocês puseram aí? Puseram 2? Agora, eu não estou conseguindo acompanhar no chat por causa da... Aqui. Este direito não assiste aos alunos reprovados. Vamos lá, ticando aqui novamente a preposição a. Tá? Então, eu tenho preposição. Se eu tenho preposição, ou eu vou ter este daqui, ou eu vou ter este daqui, ou 2 ou 3. Como o significado de assiste aqui é caber, ó.
Ó, este direito não compete aos alunos reprovados, este direito não cabe aos alunos, tá? Então, aqui, a significação é do 3, significado, sentido, né? Todos se empolgam quando assistem aos jogos, mesma coisa, vou ticar aqui a preposição, então eu posso ter o 2 ou 3, ó, verbo transitivo indireto. O significado de assistir aqui é de ver, de presenciar, né? Todos se empolgam quando assistem, quando presenciam, quando veem os jogos, então aqui é o 2. Assiste a todos o direito de expor suas ideias. Aqui, ó, também a gente tem a preposição a, assiste a quem? Assiste a todos. Então, eu só posso ter 2 ou 3. Vamos ver qual é o significado. Então, assiste a todos o direito de expor. Cabe a todos, pertence a todos o direito de expor suas ideias. Então, aqui a acepção 3. O Papa assiste no, assistir em, ó, vou colocar aqui do lado. O em, nesse caso, ele vai introduzir um adjunto adverbial, né, de lugar. Então, nós temos o verbo intransitivo. O Papa assiste onde? No Vaticano. Ele mora, ele reside. Então, aqui é o significado 4. Ao estudante, assiste o direito de fazer a avaliação. Aqui eu fiz até um pouco de propósito, isso, tem gente que acertou esse daqui, certinho, ó. Ao estudante assiste o direito. O que é que assiste ao estudante? O direito de fazer a avaliação. O sujeito tá aqui, ó, tá? Esse é sujeito. O direito de fazer a avaliação assiste a quem? Ao estudante. Então, o complemento verbal, ele tá no início. Eu coloquei o objeto direto no início do período. A preposição, olha, está aqui, assiste ao estudante, compete ao estudante, cabe ao estudante. Então, aqui o significado é do número 3, certinho, perfeito. Pessoal, entendeu, né? Deu para entender. Então, o que vocês têm que prestar atenção é isso daqui, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, quando ele significar, né, um ou outro, e verbo intransitivo. E olhar para a preposição, ó, onde tiver preposição, vai ser, né, um desses daqui, ou um ou outro. Se for, né, com o sentido de ajudar, auxiliar ou socorrer, ele pode também ser verbo transitivo indireto, porém, tá? Você vai ter que fazer ali, né, a associação com o significado do verbo, tá bem? É isso. Vamos lá, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui já passou. Bem, agora a questão 2. Leiam a questão 2 e respondam, por gentileza, no chat. Ok, dos populares, né, Tayane? Auxiliando os bombeiros. Tá, então façam a 2, por favor. Deixa só eu só vou desativar um minutinho a minha câmera para eu poder resolver uma coisa aqui, tá? Só um minutinho. Marcelo, eu não sei, eu vou perguntar aqui, tá? Você quer saber se as lives do curso de sintaxe 1, né? Eu não sei. Eu vou perguntar, tá? Vocês não estão visualizando a questão? Não está dando para visualizar a questão 2? Ah, ok, ótimo, ótimo. Eu achei que... Porque para mim aqui está saindo, né? Eu tô... Tá, e aí, voltou. Ok. Tá, já estão respondendo, né? Tá. Só um minutinho, deixa eu perguntar aqui para a Vanusa. Eles querem saber se os slides do curso de sintaxe ficam disponíveis no YouTube. Não, né? Não, gente, aqui, já estou respondendo, Marcelo, não fica disponível no YouTube, tá? Eles ficam disponíveis no ambiente no Moodle durante o curso, durante as aulas. Aí, depois que o curso encerra, parece que ainda tem um período que ele ainda fica, mas depois sai, depois é retirado do Moodle, tá? Ok.
Gente, não é agora que eu vou ficar famosa. Não é agora que eu vou pro YouTube, tá? Então vamos lá. Nem quero isso. Não, quero não. Quero ser feliz, né? Fazendo o que eu gosto. Então vamos para a questão 2. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui nos bastidores. Vocês não sabem por que eu tive que desligar a câmera aqui por uns tempos. Pernilongo está me picando. Desculpa eu estar falando, mas eu gostaria de saber como que faz para comentar aqui. Para aumentar? Para comentar aqui no aplicativo, como que faz? No chat, né? Você quer isso? Você está no celular? Sim. Ok, então você vai lá, a Vanusa vai te auxiliar. Ela mandar aqui a dúvida dela aqui no WhatsApp. Isso. Envia, você tem um WhatsApp, você tem um grupo, né? Você está no grupo da turma, né? Envia uma mensagem aqui pelo WhatsApp, a Vanusa vai te orientar. Porque quando é pelo celular, você vai lá naqueles 3 pontinhos, você clica nele, tá? E daí você tem conversa, né? Eu tenho que abrir o meu aqui para eu poder te seguir, tá? Para eu poder te orientar. Aqui tem mensagens chamadas aqui. Isso, mensagens. Você vai lá em mensagens. Aí você clica em mensagens e você escreve. Ah, certo? Sim. Tá, ok. Entendi. Obrigada. Por nada, tá. Então, vamos para a questão 2. Com referência à regência do verbo assistir. Todas as alternativas estão corretas, exceto em. É uma questão que é um concurso, tá? Assistimos ontem um belo filme na televisão. Os médicos assistiram os doentes durante a guerra. O técnico assistiu os jogadores no treino. Assistiremos amanhã uma missa de 7º dia. Machado de Assis assistia em Botafogo. Tá. O que vocês marcaram? Tem gente que marcou letra B, tem gente que marcou letra A. Certo? Então, qual é a resposta correta? O que está errado aqui? Qual é a questão, qual a alternativa que está incorreta? Esse primeiro verbo, esse primeiro enunciado, assistimos ontem um belo filme na televisão. Qual é o significado do verbo assistir aqui? É o significado de ver, né? De presenciar, de olhar, de ver, ouvir, ver. Então, esse verbo, se ele tem esse significado, eu vou colocar aqui do lado, ele só pode ser verbo transitivo indireto, tá? Quando eu colocar VTI, é verbo transitivo indireto. Isso a gente viu no curso de sintaxe 1, certo? No curso de sintaxe 1 eu abordei tudo isso, os complementos verbais, a transitividade verbal, né? Ou seja, os termos essenciais, os termos acessórios, os termos integrantes da oração, tá? Então, a gente estudou no curso de sintaxe 1. Então, se esse verbo, com essa acepção de ver, né, assistimos um belo filme, ele tem que ter junto, ou seja, tem que reger a preposição a. Então, tem que vir aqui com ele, acompanhando o verbo, a preposição a. Então, só pode ser, assistimos ontem a um belo filme na televisão, tá? Então, a letra A está incorreta, segundo a norma gramatical, é a letra A. Eu vou aqui sublinhar, porque eu já... Agora, vamos ver os outros, né? Pronto. Esse daqui, os médicos assistiram os doentes, tá? Verbo assistir com o sentido de dar assistência, né? De dar socorro. Ele tanto pode ser verbo transitivo direto quanto verbo transitivo indireto. Ele está correto aqui, né? Ele aparece como verbo transitivo direto, tá? VTD. O técnico assistiu os jogadores no treino. O que significa? Assistir os jogadores, dar assistência, dar auxílio, né? Prestar socorro. Assistiremos amanhã aqui, olha, esse está correto, que é o mesmo, a letra D, ela traz a mesma acepção da letra A, que é a acepção de ver, de presenciar. Assistiremos a uma missa, olha, já apareceu corretamente aqui a preposição a,
tá? O verbo, ele é transitivo indireto, TTI, ok? Verbo transitivo indireto. E a última, Machado de Assis, assistia em Botafogo, morava em Botafogo. Então, o verbo, ele é intransitivo, com essa significação aqui de morar, certo? Ok, ótimo, 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 ok, isso mesmo. Então, quem acertou, quem colocou letra A, acertou, tá? Ótimo. Vamos agora para o próximo exercício, tá? Questão 3, a frase que apresenta erro de regência do verbo assistir é. Podem fazer este. Eu digo o que é a primeira, não entendi. Tá. Ok, professora, tá, Joanita, né? É a primeira, Joanita, porque aqui, ó, faltou a preposição A. Eu acho que eu vou ter que tirar essa preposição, que senão vocês vão confundir, tá? Aqui não veio, não apareceu a preposição A. O verbo assistir no primeiro enunciado, ele foi empregado com o significado de ver, de presenciar. Então, se ele é empregado com o sentido de ver, de presenciar, tem de vir junto com ele a preposição a. Então, ele rege a preposição a, ou seja, depois do verbo a, imediatamente, a preposição a junto com ele. Então, assistimos a um belo filme na televisão. É essa que seria o enunciado, né? Então, o correto de aparecer esse enunciado seria assim, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Assistimos ontem a um belo filme na televisão, certo? Então, o que faltou aqui? Essa preposição a, tá? É isso. Eu acho que confundiu porque eu acabei colocando a preposição, inserir a preposição a lá na alternativa, né? Aí ficou confuso. Agora, a questão 3, a frase que apresenta erro de regência do verbo assistir é, tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Já tem gente respondendo, Gabriel. O Gabriel, você fez o curso de sintaxe 1, né? Tayane, Gabriel, lembro de vocês. Oi, Ana, Maria, que saudade de você, Ana. Marcelo também fez o curso de sintaxe 1, Marcelo? Parece que o Marcelo fez também, né? Thaís, eu lembro, Thaís acho que fez também. Marcelo não fez? Ah, tá. Então. Isso, Gabriel fez redação. Ah, legal, Gabriel. Ok. Certo, então vamos lá. Thaís. A Thaís fez redação também, né, Thaís? Lá na Igov. Legal, gente. Fico feliz rever os meus queridos, né? Então, vamos lá para a questão, tá? Realmente, a questão A. Agora, vocês vão me explicar por que é a questão A. Agora eu quero ver. Agora é que o bicho pega. Por que é a questão A? Porque não tinha outra alternativa? Isso, Rosana, ótimo, por causa do lê. E por que eu não posso usar o lê aqui? Não fui ver o filme, embora quisesse assistir lê. Vamos lá, pode pôr aí no chat por que a gente não usa o lê, tá certo? O lê está errado. O lê a gente não usa com o verbo assistir, quando o verbo assistir tem o significado, o sentido de ver, presenciar. É isso? Acertamos? Então, qual seria a forma correta? Vocês saberiam dizer, assim, pensar um pouquinho, como que a gente poderia colocar, usar aqui no lugar do lê, o que a gente poderia usar? Não fui ver o filme, embora quisesse assistir, não, assistir a ele, tá? Assistir ao filme. Então, no lugar, não é assisti-lo, não. Porque se a gente puser o lo, ele se torna objeto direto. Então, olha lá, nós temos que manter a transitividade verbal do verbo assistir,
tá? O verbo assistir aqui, vou pôr aqui embaixo, tá? É o comentário, deixa eu pôr assim. Verbo assistir, letra A. Então, a letra A é a resposta da atividade, né? O verbo assistir tem o sentido de ver, presenciar. Portanto, não permite o uso do lhe como objeto indireto. Ponto. No lugar, vírgula, do complemento, no lugar do complemento, acho que não seria isso, no lugar do lhe. No lugar, podemos usar, como é o filme, a ele. Tá? Certinho? Então, isso é uma questão de concurso, tá? Então, no lugar do lhe, tá? No lugar do lhe, podemos usar o a ele. Não fui ver o filme, embora quisesse assistir a ele. Para não repetir, embora quisesse assistir ao filme, tá? Embora quisesse assistir a ele. Não assisti-lo, tá, gente? Porque o verbo, ele é transitivo indireto. Deixa eu pôr aqui também. Tá, verbo transitivo indireto, VTI, tá? Tá claro para vocês isso, né? VTI, verbo transitivo indireto, VTD, verbo transitivo direto, tá? Bem, os slides, tá? Agora vamos para o verbo... Andréia. Sim. Oi, Ana. Andréia, não cabe... não cabe assistir o... Não, porque aqui é o que eu acabei de explicar. Se você põe, olha, o a, o lo, lá, né, as variantes, o a, o lo, lá, o no, na, são todos objetos diretos de verbo, tá? Então, se você põe o aqui, ou assisti-lo, né, no caso, por causa desse R aqui, você forma que você acaba tendo um objeto direto. E a acepção desse verbo assistir é de ver, de presenciar. Então, como ele está com esse significado de ver, de presenciar, a classificação dele é de verbo transitivo indireto. Ou seja, só cabe aqui o objeto indireto. E o objeto indireto, ele é usado, que vem junto, né, com o objeto indireto, é a preposição. Tá? Por isso que não cabe o aqui, nem o lo, né? Como já foi, assim, dada essa resposta, né? Alguns acharam que é assisti-lo, não. Tá? Isso é uma pegadinha, isso daí é para a gente observar, para prestar bastante cuidado, tomar bastante cuidado em relação ao complemento, tá? Eu vou colocar essa observação aqui, pessoal. Eu acho que seria interessante. Isso nós vimos no curso de sintaxe 1, tá? São os complementos do verbo, os complementos verbais, quando são pronomes pessoais, né, do caso oblíquo, o, a, né, o os, ou as. Então, sempre assim, olha, deixa eu pôr aqui, complemento verbal de verbo transitivo direto, tá? Quando nós tivermos aqui, igual, pera lá, o, a, os, as e as suas variantes, né? Lo, lá, los, las, no, na, nos e nas, tá? Então, ele vai ser complemento verbal de objeto, de verbo transitivo direto. Então, esses pronomes aqui exercem a função sintática de objeto direto, certo? Ficou claro, Ana? Pessoal, ficou claro para vocês isso? Isso aqui é importante, tá? Sim, ficou sim. O que pega em concurso é justamente isso daqui, ó, tá? Então, tem que ter muito claro, né, essa classificação, essa diferença, tá? De quando o pronome vai exercer função de
de objeto direto e quando o pronome exerce função sintática de objeto indireto. Objeto indireto, pronome pessoal do caso oblíquo é só o lhe e o lhes, pronto, tá? Tirou o lhe e o lhes, o resto é objeto direto. Agora tem aqueles pronomes também, o meu, o teu, o se, né? Que podem tanto exercer função de objeto direto quanto de objeto indireto. Aí, vocês têm que conhecer a transitividade verbal. Ou seja, você tem que entender que aquele verbo, né, se aquele verbo é verbo transitivo direto ou se aquele verbo é verbo transitivo indireto, certo? Tem que estar claro, tem que ter esse conhecimento. Agora, como que vocês adquirem, como que vocês vão assimilando, né, esses conceitos? Fazendo exercícios. Como que a gente aprende gramática? Fazendo exercício, lendo, estudando regra, tá? Confrontando, né, comparando, às vezes, um autor com outro. Eu, particularmente, gosto muito do Domingos Pascoal Segal. Quando eu estudei gramática, assim, quando eu fiz o meu curso porque eu estudo gramática, gente, desde o ensino fundamental. Eu sempre fui boa em gramática. Eu dava aula já particular de gramática, tá? E a minha professora, eu tive a graça, a bênção de ter uma excelente professora de gramática. Ela era gramática, excelente professora. E ela seguia Domingos Pascoal Segala, coisa que hoje os nossos alunos do ensino fundamental 1, dificilmente, assim, a escola não oferece esse ensino, né, tão, assim, tão exigente, tão bom de gramática como a gente, na época, aprendia. Então, nós tínhamos um caderno que se chamava Caderno de Anotações. Então, nesse caderno, era só para anotar as regras gramaticais. E a professora separava um caderno de exercícios. Então, a gente ia para o caderno de anotação, fazia anotação de todas as regras ali, e no caderno de exercícios ela passava as atividades. E bastante, né? Muitas atividades. Então, nós aprendemos, a gente aprendeu nessa época. Eu pelo menos assim, como eu tinha facilidade, eu conseguia aprender muito com essa professora, né? Depois fui continuando, fui prosseguindo o estudo. Claro, né? A gente tem que associar também a leitura, a interpretação de texto, tudo isso faz parte do estudo da língua, né? Mas é importante conhecer a regra gramatical para escrever, né? Conforme a norma culta, sim, né? Tem que entender, tá? E assim, uma dica que eu dou para vocês, quem tem pretensão de fazer concurso público, comecem já a fazer exercício, tá? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar uma gramática online para vocês, que é do Pestana, tá? Inclusive, eu estou usando um pouco dessa gramática aqui, pode deixar. Vanusa, você disponibiliza no Moodle, Vanusa? Então, amanhã a Vanusa já disponibiliza para vocês essa gramática do Pestana. É uma gramática bastante, assim, grossa, completa. Eu gostei da didática dele, porque ele usa exercícios ali de concurso, tá? Concurso público, e faz o comentário, né, das questões de concurso público. Então, assim, eu acho bastante interessante, tá? O Moodle tem que pagar? Não. Mas por que tem que pagar o Moodle? Não entendi, Marcelo. Não, vai enviar no ambiente virtual de vocês, de aprendizagem. É um ambiente do curso, tá, Marcelo? É só para vocês baixarem, aí ele está em PDF, vocês salvam, é só salvar no... Tá, eu vou ver direitinho, eu estou com a gramática aqui, depois eu abro no final da aula, passo o link para vocês, é só baixar a gramática no computador de vocês, salva nos documentos de vocês, e à medida que vocês forem, né, estudando, ampliando conhecimento, pegue a gramática, tá? Vamos lá para o verbo atender. Vamos lá um pouquinho. O verbo atender aqui, esse eu já tirei do Pestano, ó. Algumas regras eu tirei. Inclusive, ele faz o comentário, essa atividade, ele apresenta no livro de gramática dele, tá? Fazendo comentário, porque que a questão, né, está errada, está incorreta, tá? Ele comenta lá. Então, o verbo atender. Gente, o verbo atender, ele é uma bênção.
porque ele vai ser classificado ou como verbo transitivo direto ou como verbo transitivo indireto em quase todas as acepções, ou em quase toda a significação, tá? Somente aqui no último caso é que ele é classificado como verbo transitivo indireto. Então, vamos começar lá em cima, né? Atender com sentido, com significado de dar ou prestar atenção. Alguém quer falar alguma coisa? Tem o microfone ligado. Não? Então, com o sentido de dar ou prestar atenção, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Você pode usar das duas formas que vai estar correto. Então, nós temos aqui como exemplo, atender um pedido da chefia. Eu vou atender um pedido da chefia. Desculpa, gente, perdão. O celular aqui. Desculpa. Atender um pedido da chefia. Então, atender o quê? Um pedido. Ou atender a um pedido da chefia. Percebam que aqui, ó, a gente já tem a preposição a, tá? Então, vou pôr aqui do lado. Se você não tem a preposição, ele vai ser VTD, verbo transitivo direto. Se tem a preposição, VTI, verbo transitivo indireto, certo? Então, aqui, as duas formas estão corretas, só vai mudar a transitividade, a classificação da transitividade dele. Na parte de baixo, na significação abaixo. Quando o verbo tiver o significado de servir, de acolher, também, tá? Você pode usá-lo como verbo transitivo direto ou como verbo transitivo indireto. Agora, a gente vai chegar um pouquinho aqui. Deixa eu só, tá, ler o exemplo. O diretor atendeu aos alunos, ou seja, o diretor acolheu, né? Ou o diretor deu atenção para os alunos. Então, aqui a gente vai ter o verbo transitivo direto. Agora, eu posso dizer também, o diretor atendeu aos alunos. Tá certo? Tá certo, tá? O diretor atendeu aos alunos. Só que o tendão de Aquiles do verbo atender é esse daqui, ó. Novamente, ó. Vou até colocar em vermelho. Se o complemento, pera lá. Se o complemento deste verbo for um pronome oblíquo átono, só serão aceitas as formas diretas. O, a, os, as e as variações. Quais são essas variações? Aquilo que eu passei para vocês. O no, na, nos, nas, lo, lá, los, las, tá? Essas são as variações. Bem, então eu não posso dizer assim, o diretor lhes atendeu. Não, eu não posso usar nem o lhe, nem o lhes com o verbo atender, nesse caso, tá? Eu só posso usar esses complementos aqui, esses pronomes aqui, tá? Como objeto direto, tá certo? Então, é o tendãozinho de Aquiles. Agora, o que eu digo para vocês? Estudar. Pro, como que eu vou guardar esse tanto de coisa aí? Estudando. Cada dia estuda um verbo, tá? Eu disse lá no curso de sintaxe 1, que uma técnica para assimilar, para memorizar, é fazer um mapinha. Fazer tipo um mapa mental. O que é o mapa mental? A minha filha, ela aprende dessa forma. Isso daí, inclusive, foi ensinado por uma neuropsicopedagoga, tá? Que atendeu minha filha no momento que minha filha estava com dificuldade de aprendizagem. Então, ela ensinou a Sara a fazer mapas mentais para poder assimilar conceitos, não conceito de história, de geografia, conceitos gramaticais. Então, a Sara, ela tem aqueles post-it. Vocês já ouviram falar dos post-it, né? Aqueles papeizinhos. O caderno dela. Então, para cada regrinha, ela coloca num quadradinho daquele, num post-it daquele, e vai colando no caderno. Então, ela vai estudando dessa forma, ela consegue assimilar. Tá? Outra forma de fazer um mapa mental, vocês mesmos no caderno vão fazendo os quadradinhos, vão puxando, por exemplo, você coloca lá no meio do quadrado, atender, verbo atender, e vai puxando a setinha. Atender pode significar dar, prestar atenção, lá em cima, VTD, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Então, vocês vão encontrando o mecanismo de memorizar,
tá? A regra. Eu acho que o mapa mental é uma solução, assim, é uma ideia, assim, bastante interessante, né? É uma dica, é uma orientação dada por uma neuropsicopedagoga. Ela me explicou por que isso, né? Como que funciona isso na nossa cabeça, no nosso cérebro, né? Como que o cérebro vai assimilar isso. Vamos continuar aqui. Bem, o verbo atender também, com o sentido de tomar em consideração, de considerar, de levar em conta, de ter em vista, de deferir, ele pode ser também verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, e aqui é admitido a voz passiva analítica. Tá? Isso a gente viu lá no curso de sintaxe 1, as vozes verbais, né? A voz passiva analítica é quando nós temos aí sujeito paciente e o verbo na voz passiva, ou seja, verbo auxiliar na forma nominal e o verbo principal na forma nominal e o verbo auxiliar, que é o foram, né? Então, nós temos um exemplo, o réu foi atendido pelo juiz, ó, passando para a voz ativa, deixa eu pôr aqui embaixo. O juiz atendeu o réu. Então, eu posso tanto dizer o juiz atendeu o réu ou o juiz atendeu ao réu. As duas formas, as duas construções estão corretas. Se eu uso aqui o verbo como transitivo direto, nesse caso, né, verbo transitivo direto, eu vou poder passar para a voz passiva analítica. O réu foi atendido pelo juiz, né? O preço não atendeu às condições de mercado. Aqui, olha, o verbo já foi usado, o verbo atender, já foi usado como verbo transitivo indireto, tá? O próximo. Verbo atender com o sentido de escutar e responder ao telefone. É muito comum, né, a gente dizer, atendeu o telefone, tá certo? Atendeu a chamada, atendeu ao meu telefonema, atendeu a chamada craseada. Então, as duas construções estão corretas. E aqui que vai mudar, tá? O verbo, ele vai ser transitivo indireto apenas quando tiver o significado de estar atento ou de reparar, podendo reger, isso é importante, olha, eu vou grifar, tá? Eu vou ticar em vermelho para vocês depois prestarem mais atenção nessa última regra, tá? Podendo reger as preposições a, em ou para. Um exemplo, ninguém atendeu, ó, para os primeiros sintomas da doença, tá? Ou seja, ninguém estava atento aos primeiros sintomas. Então, o atender, ele tem essa significação aqui de estar atento, tá? Vamos fazer um exercício, depois a gente já faz um intervalo, né? Vamos só fazer essa atividade aqui, que daí eu já dou um intervalinho para vocês e já dá um tempo para vocês responderem a chamada. Na prova da ESAF, né, para quem foi fazer analista de sistemas em 2004, e o que o Pestana comenta sobre ela? Que todas essas alternativas, elas estão contidas, esses exemplos, inclusive, estão no dicionário de regência verbal do Celso Luft, que eu disse ontem para vocês que existe um dicionário, né, de regência verbal. E todas esses exemplos foram retirados do dicionário, tá? Agora, a gente precisa ter dicionário para estudar? Não, não precisa. A regra já está aqui e dá para a gente fazer, né? Estudar pela regra e responder as questões. Então, aqui era para identificar a letra em que uma das frases apresenta erro de regência verbal. Atender uma explicação ou atender a um conselho. As duas formas estão corretas. O que eu disse para vocês? Guarda apenas esse último caso aqui, ó, tá? Com o sentido de estar atento, de reparar, ele só pode ser verbo transitivo indireto. Nos outros casos, as duas construções vão estar corretas. Então, você já elimina, tá? Isso daí. O diretor, ó, atendeu aos interessados, ou o diretor atendeu os interessados.
Se for com essa acepção, voltando um pouquinho lá, tá? Se for com a acepção de acolher, de servir os interessados, você só pode usar esses pronomes aqui. Então, aqui está correto. O diretor atendeu-os. Se tivesse aqui atendeu-lhes, já estaria incorreto. Atender as condições do mercado. Desculpa, gente, só um pouquinho. Tá? Então, com crase, ou atender às condições do mercado sem crase. No primeiro caso, verbo transitivo indireto. Deixa eu pondo aqui, né? Aqui ele é verbo transitivo direto. Aqui ele é verbo transitivo indireto. Aqui, verbo transitivo indireto. Aqui, verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto. Os requerentes foram atendidos pelo juiz, ó. O juiz atendeu os requerentes. Aqui ele vai ser verbo transitivo direto, tá? Se passar para a voz ativa, aqui ele está na voz passiva. Os requerentes foram atendidos pelo juiz, tá certo? Está, tá? O aluno foi atendido pela professora. Beleza, tá certo. O servidor foi atendido pela chefia, tá certo? O funcionário foi atendido pelo médico, tá? Então, esse é o verbo atender, né, na voz passiva. A letra D, atender o telefone, então aqui ele é verbo transitivo direto, ou atender ao telefone, as duas construções corretas, só que aqui ele é verbo transitivo indireto. A letra E, ninguém atendeu para os primeiros sintomas da doença. Olha lá, última acepção. Ninguém estava atento para os sintomas da doença. Eu até coloquei o mesmo exemplo. Então, atendeu aqui no sentido de estar atento. Então, ele vai ser verbo, é só neste caso, com esta acepção, que muda a classificação do verbo. Aqui ele só pode ser verbo transitivo indireto. Então, vamos ver a segunda frase. Ninguém se atendeu aos primeiros alarmes. Tá certo, aqui eu tenho a preposição. Ok. Verbo transitivo indireto. Mas então, onde que está o erro? Onde que está o enunciado incorreto? E aí? Isso, letra E. Por que que a letra E? A acepção do verbo está correta, tá? O verbo atender, ele foi usado com o sentido de estar atento, ou seja, ele é verbo transitivo indireto. Então, eu tenho preposição aqui. Mas o que que está incorreto aqui? Exatamente, Cleiton. Perfeito, o C. Então, não existe esse C. Deixa eu ver como é que eu ponho aqui, gente. Aqui, ó. Ai, pera lá. Ah, que eu faço maior bagunça a hora que eu vou clicar, não tá aparecendo. Eu queria marcar o C com risquinho quando a gente... Mas aqui não aparece para mim o ícone. Tá, então é esse C aqui que está errado. Olha lá, gente, na regra não tem, ó. Tá? Não tem o atender-se. Não tem ele pronominal. E aqui, exatamente, ele fala... Então, mas eu clico nesse local, ele não tá aparecendo para mim, ó. Vocês estão olhando, né? Estão vendo? Aqui, não é aqui que eu tenho que clicar? Ou é aqui, aqui? Mas ele fica sombreado. Aqui não tá aparecendo, porque eu tinha que clicar aqui, ó, para riscar. É a cor, exatamente. Tá, mas vocês entenderam, né? O que está incorreto aqui é esse C que não existe. Gente, uma questão, olha para vocês verem, que passa, se a gente não fica atento à regra, isso acaba passando, né? Então, a primeira oração, o primeiro período está correto. É só no segundo período que está aqui incorreto o uso do C, pronome. Tá vendo? É uma bobeirinha, né? Uma bobeirinha, né? E às vezes erra por isso a questão. Pessoal, vamos fazer um intervalinho? Já são
6h37, 6h40, a gente faz o intervalo, tá? Eu já falei para vocês, só não pode mostrar chocolate, tá? Nem chocolate, nem coisa gostosa aí na tela, tá? Que não é justo. Podem tomar um café, uma água, ir ao banheiro, né? Fazer o que vocês, quer dizer, tirar um pouquinho, sair um pouquinho da cadeira que cansa, né? Eu vou dar esse intervalinho, aí a gente volta, tá? Com algumas outras explicações antes de eu passar para vocês o formulário, tá certo? Eu vou pedir que vocês não saiam da sala hoje sem responder esse formulário. Hoje eu nem coloquei o nome como coisa obrigatória. Hoje vocês não precisam pôr o nome no formulário, tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem, porque depois sai para mim a tabulação, né? Os dados tabuladinhos para eu ver quantos acertos teve, quantos erros, tá? Para eu ter essa ideia, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês não deixar de responder, de fazer o formulário. Que na aula passada muita gente fugiu, vocês estão achando que é para não estar atenta, né? Muita gente saiu de fininho aí, tá? Pessoal, aqui o comentário. Então, vamos lá. A Vanusa já vai disponibilizar. Tá, isso mesmo. A Vanusa vai disponibilizar para vocês a ficha de presença, tá? A lista de chamada. Então, o verbo chamar, ele é bem tranquilo, ele tem essas duas significações aqui, mas tem que entender, tem que compreender e guardar, né? O verbo chamar, ou ele pode ser transitivo direto, ou transitivo indireto, né? No primeiro caso, quando significar invocar ou convocar, né, chamar alguém para alguma coisa, né, ele vai ser somente transitivo direto. Ou ele pode aparecer com a preposição, porém, né, ele continua classificado, ele continua com a classificação de objeto direto, mas objeto direto preposicionado, tá? Então, essa daqui é uma observação, né, que a gente tem que ficar, assim, bastante atento, né? Então, chamei a menina para passear. Chamei quem? A menina, tá? Então, aqui é verbo transitivo direto. E se nós utilizarmos a preposição chamou pelo filho, que é comum, né, nós lermos enunciados dessa forma, né, junto com o verbo chamar, a preposição. Quando significar invocar, chamou o filho, convocou, né, ele continua com a mesma classificação de verbo transitivo direto, só que é verbo transitivo direto preposicionado, tá? Agora, a segunda significação. Verbo transitivo direto ou transitivo indireto, seguido de predicativo do objeto, com o sentido de denominar, de qualificar. Eu vou ticar, tá, esses conceitos aqui, ó. Denominar, qualificar. Ele admite 4 empregos diferentes. Deixa eu só marcar aqui, pronto. Quando a gente diz assim, chamei-o idiota. Chamei quem? Chamei fulano, tá? Então, esse o aqui, ele vai ser objeto direto. Então, nesse caso, o verbo, ele aparece como verbo transitivo direto. E o idiota aqui, ele é o predicativo do objeto. A gente também viu isso no curso de sintaxe 1, tá? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Como que eu sei que ele é um predicativo do objeto? Colocando aqui o verbo ser, né? Vou pôr aqui o verbo no presente, tá? Chamei-o idiota. Chamei fulano. Eu chamei João. E João é idiota. Então, o idiota é a denominação, a qualificação que eu dei para o objeto aqui, para o João, tá? Para esse ozinho aqui, que é o objeto, né, da minha chamada. Deu para entender, gente? Eu também posso dizer, chamei-lhe idiota.
usando aqui o lhe. Quando a gente usa o lhe, o verbo, ele é transitivo indireto. Por quê? Porque o lhe só pode ter função sintática de objeto indireto. Mesma coisa, chamei a ele e denominando ele, qualificando fulano de idiota. Ele foi denominado, ele foi qualificado por mim de idiota, tá? Então, idiota é a denominação que eu dou aqui ao objeto. Então, se é a denominação, ele é um predicativo do objeto, característica do objeto, isso que é predicativo do objeto. É a característica, é a atribuição que eu faço, que eu dou ao objeto. Eu posso usar também, junto com o predicativo, o de, tá? Eu posso usar a preposição, mas isso daqui, ó, é opcional, ele não é obrigatório. Não é obrigado que eu use aqui a preposição. Então, eu posso dizer, chamei-o de idiota, ou chamei-lhe de idiota, só acrescentando aqui a preposição. Aí, eu trouxe uma observação para vocês aqui. Esse verbo, com essa acepção, ele é chamado de transobjetivo, que é o verbo que exige um complemento, objeto direto ou objeto direto, indireto, seguido do predicativo do objeto. Por isso que ele é denominado de verbo transobjetivo, tá? Não sei se vocês ouviram, né, essa expressão, tá? Mas importante é vocês entenderem a significação do verbo chamar nessas circunstâncias aqui, tá? Entender o emprego de um e o emprego do outro. Vamos fazer uma atividade. Essa atividade, gente, eu retirei de um site de concurseiros, né? Só que como tem que pagar, é um site pago, eu acabei copiando, colando, né, para poder dar certo, porque é um site pago, né, para a gente fazer exercícios. Bem, o verbo chamar, no sentido de convocar, mandar vir, rege complemento sem preposição. Então, é a primeira acepção aqui. Então, a gente vai considerar esse primeiro significado do verbo chamar aqui, tá? Ele está afirmando isso daqui. Assinale a opção que apresenta um exemplo desse sentido e dessa regência do verbo chamar, isso que é o em concurso. Então, leiam todas essas alternativas e identifica para mim qual é a resposta dessa questão, da questão 1. Márcia, sim, a gente vai tentar abrir sim um outro curso de sintaxe 1, tá? Num outro formato, né? Já, como eu tive a experiência do primeiro grupo, agora eu vou mudar um pouquinho a dinâmica para que haja entender. Eu vou tentar assim, eu vou oferecer o curso de sintaxe 1 com a carga horária mais extensa, tá? Para que haja assimilação mesmo, né? Para a gente não ficar correndo, né? Apresentando conteúdo, correndo, e vocês não conseguindo assimilar, tá? Ok, então, alguns já colocaram aqui a resposta E, outros já colocaram resposta A. Então, vamos ver aqui. Bem, gente, todos esses daqui, e todos os enunciados estão corretos, tá? Então, já dizendo para vocês, não tem nenhum enunciado incorreto aqui. Mas o que vocês têm que prestar atenção é aqui na pergunta, tá? No que está pedindo a atividade. Então, ele já deu aqui a definição, né, que ele quis dar. Então, ele diz assim, o verbo chamar, no sentido de convocar, de mandar vir, rege complemento sem preposição. Pronto. Então, ele trouxe aqui o primeiro sentido do verbo chamar que a gente estudou agora. Bem, qual é a questão? Assinale a opção que apresenta um exemplo desse sentido, ou seja, do sentido de convocar, de mandar vir, e que também apresenta essa regência, ou seja, que não tenha a preposição, que seja objeto direto. Então, a resposta só pode ser letra A, exatamente, vá chamá-los
para o jantar, ó, tá? Vou explicar para vocês por que não é por que não são as outras, né? Então, vai chamar fulano, vai chamar ciclano, ó, invocar, convocar, tá? Aqui a gente tem o verbo transitivo direto, ó, VTD, tá? Então, o complemento não tem preposição. Chamá-los, chamar quem? Chamar eles, né? Na letra B, o diretor chamou para si, eu já tenho aqui, ó, uma preposição, então não pode ser a letra B. Chamou para si toda a responsabilidade, né? Chamou o quê? Toda a responsabilidade, e esse verbo chamar, ele não está usado com acepção de convocar, de mandar vir. Eu só posso convocar ou mandar vir alguém, tá? Quando eu chamo para mim mesma, o diretor chamou para si, quer dizer, ele trouxe para si toda a responsabilidade. Na verdade, esse verbo, ele está sendo usado com o sentido de trazer, tá? De trazer para si, não no sentido de convocar. O imã chama o ferro, ó. Aqui é o sentido de atrair, tá vendo? Então, a gente tem que ter esse raciocínio, fazer esse raciocínio. Então, o verbo chamar foi usado com o sentido de atrair, não com o sentido de convocar. Chamava pelo amigo da infância. Aqui, nós já temos a preposição pelo. Então, não pode ser a letra B, a letra D, tá? Porque eu tenho aqui a preposição. Tem que ser sem preposição. O telefone chamava insistentemente. Esse verbo aqui, o telefone chamava, ele é verbo intransitivo, ele não tem complemento. VI, né? Verbo intransitivo. Porque o insistentemente é um adjunto adverbial, tá? Então, nós não temos aqui na letra E, o sentido não é convocar, né? Mandar vir, né? O verbo, a transitividade dele é completa, ele é verbo intransitivo. Pessoal, ficou claro isso? Tem alguma dúvida? Então, não pode ser a letra E, tá? Porque o verbo chamar é um verbo, nesse caso, né? Ele é empregado como verbo intransitivo. Depois dele vem o adjunto adverbial. Então, por isso que é interessante, até voltar um pouquinho no curso de sintaxe 1, para vocês entenderem os termos da oração, né? Para entender esses termos que constroem o período que constrói a oração, tá? Tem alguma dúvida? Posso prosseguir? E daí a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos para eu poder passar o link. Então, vamos para outra. Bem, agora eu vou, assim, dar uma aceleradinha, tá? Eu trouxe aqui o verbo conferir, mas não tem muita coisa para a gente ver dele, não. Nem muita atividade. Eu pesquisei ontem, hoje, fiquei aqui na busca de atividade, de exercícios de concurso, né? Onde aparece aí o verbo conferir, não achei. Confesso a vocês que eu não consegui achar. Vou fazer a busca também esse final de semana para ver se eu acho aqui alguma atividade. Bem, conferir. O verbo conferir é um verbo transitivo direto com o sentido de examinar. Conferimos a redação do candidato, a qual estava excelente. Então, conferimos o quê? A redação, tá? Verbo transitivo direto. Ele é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo quando significar atribuir, imprimir certa característica a alguém. O júri conferiu prêmios aos melhores concorrentes. Então, o júri conferiu o quê? Prêmios. Então, verbo transitivo direto. A quem? Aos melhores concorrentes. Então, ele é transitivo direto e indireto. Eu vou ticar aqui, prêmios e aos melhores concorrentes. Prêmios é objeto direto, só para recordar, tá? E aos melhores concorrentes, objeto indireto. A gente já tem aqui essa transitividade direta e indireta. Os pormenores conferiam verossimilhança à história. Mesma coisa, os pormenores conferiam, imprimiam, né, atribuíam o quê? Verossimilhança. Então, verbo transitivo direto, verossimilhança, objeto direto. Eu sempre costumo, assim, colocar de uma cor o objeto direto e o objeto indireto eu gosto de colocar de outra cor, tá? Para poder guardar. Então, objeto direto. E conferiam a quê?
a quê, né? A história. A história é objeto indireto. Certo? E ele pode também ser... Deixa eu só... Mas... o verbo conferir também é classificado como verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto com o sentido de estar de acordo com, né? Então, ó, o laudo confere, pronto. Aqui é verbo intransitivo, não precisou complementar o verbo. A descrição, por aqui 24, a descrição do suspeito não confere com o depoimento da testemunha. Então, a descrição do suspeito não confere com o quê? Né? Com o depoimento da testemunha. Então, nesse caso, ele é verbo transitivo indireto. Aqui já aparece, ó, a preposição com, tá? Objeto indireto. Pronto. Então, para a gente recordar um pouquinho, né, dessa transitividade verbal. Então, bem, o verbo conferir é isso daqui, tá? Agora, a gente vai pular um pouquinho para o verbo constar, para a gente chegar aqui no custar, que eu quero fazer ainda com vocês as atividades do verbo custar, que é o que cai em concurso, tá? O constar também, não achei muitos exercícios, muitas questões de concurso, né, em que ele aparece. Bem, o verbo, ele pode ser, ele é transitivo indireto, em todas as situações aqui, tá? Mudando apenas o significado, o sentido, né? A depender do enunciado, a depender, né? Do que se quer dizer. Então, verbo transitivo indireto, ser composto de, consistir em, conter, estar incluído. A epopeia consta de 10 cantos, ou seja, a epopeia é composta por 10 cantos. Então, aqui, verbo, tá? Transitivo indireto. Consta de quê? Tá? Também, verbo transitivo indireto com o sentido de estar incluso. Aqui nós vamos ter, vai aparecer, né, com essa acepção, nessa acepção aparece a preposição de ou em, ó. Este consta na antologia do poeta Drummond, ou este consta da antologia do poeta Drummond. Mesma coisa que o que vai interferir um pouquinho, né, é a mudança aqui de preposição. E verbo transitivo indireto, quando significa ser sabido o que vai reger, ele rege a preposição a. Não me constava que ela passou na prova. Ou seja, não constava a mim. Então, vendo que esse me aqui, ó, ele é objeto indireto. Aqui nós temos um objeto indireto. Quando aparece o me, a gente tem que ficar antenada, né, quando ele for complemento verbal, porque em determinados contextos o me também é objeto direto. Então, o que vai comandar, o que vai exercer essa função, o que vai determinar, essa função sintática do me é o verbo, tá? Então, a gente tem que saber se esse verbo é transitivo direto ou se é um verbo transitivo indireto, tá? Então, não constava a mim que ela passou na prova, ok? Então, basicamente, do verbo constar é isso. Ele é um verbo transitivo direto. Pronto. Então, a gente já vai até colocar aqui do lado dele, ó, VTI, para facilitar a memorização de vocês, tá? Mudando apenas, alterando um pouquinho, alterando apenas a preposição. Então, com o verbo constar, eu preciso estudar, compreender o emprego da preposição, né, nessas acepções aqui, tá? Agora, a gente vai lá para o custar, tá? O custar, ele custa muito. O custar custa, ele cai em concurso, né? O verbo custoso. E a gente usa, às vezes, o emprego, né, dele de uma forma inadequada também, como vício da oralidade, tá? Então, o verbo custar, ele apresenta duas transitividades. Ou ele vai ser transitivo indireto,
quando significar ser custoso, difícil, né? Então, olha cá, olha aqui. Custa-lhe crer na sua honestidade, tá? Então, custa a ele ou a ela, olha o lhe aparecendo aí, a ele ou a ela, né? Então, esse lhe, ele é o que mesmo? Ele é um objeto indireto, ó. Ele complementa verbo transitivo indireto, tá? Significando a ele ou a ela. Uma observação, isso que é importante, tá? Do verbo custar, eu disse que custa muito. É incorreta a construção, por exemplo, o aluno custou a entender a explicação, né? Então, normalmente, na oralidade, na nossa fala, nós construímos o verbo custar dessa forma. O aluno custou a entender. Ai, o pai custou para me ouvir. A gente põe até o pra, né? A mãe custou para ir tomar vacina. Hoje eu vi até no grupo lá de WhatsApp, ai, minha mãe não quer tomar vacina, eu estou pelejando, a minha custa para tomar vacina. Então, a gente usa o verbo transgredindo a norma gramatical, tá? Então, o certo é, custou ao aluno, custou à mãe, custou ao pai entender, custou à mãe ir tomar a vacina ou aceitar a vacina, certo? Sempre depois do verbo custar, vai aparecer preposição. Deixa eu colocar em vermelhinho aqui, ó. Ou vai aparecer a preposição ou vai aparecer o lhe, né? Quando significar ser difícil, ser custoso. O lhe já tem aqui a ideia de a ele, a ela, já é objeto indireto, certo? E ele será transitivo direto e indireto quando significar acarretar. A imprudência custou lágrimas ao rapaz, ó, acarretou, né? Trouxe como consequência, tá? Então, com o sentido de acarretar, vou até por aqui, de trazer como consequência. Ele é direto e indireto. A imprudência custou o quê? Lágrimas. Objeto direto. Custou a quem? Ao rapaz, objeto indireto. Objeto indireto. Então, portanto, o verbo, ele é transitivo direto e indireto. E o verbo custar, ele será intransitivo quando se referir a valor, né, a custo mesmo, tá? Este produto custou o olho da cara, tá? Este produto custou caro. Então, quando se referir a valor, ele é intransitivo. Ou seja, não tem nem objeto direto, nem tem objeto indireto, né? Então, verbo intransitivo. Bem, gente, eu vou parar por aqui para vocês responderem o formulário, tá? Aí na próxima aula a gente vai continuar, porque eu não quero correr. Nós vamos começar pela atividade, eu volto mais um pouquinho, retomo, né? Vou retomar o verbo custar, só para recordar, e a gente já passa a fazer as atividades. Tudo bem? Eu vou enviar para vocês aqui o link do questionário de hoje. Deixa só eu parar a apresentação, vou salvar o que eu expliquei hoje e já vai para vocês amanhã, tá? Essa explicação. Eu vou agora, vou lá no meu e-mail para poder pegar o link. Vou copiar e colar. Aqui, formulário. Tá bem fácil, tá? Tá facinho, facinho, facinho. Mineiro fala assim, uai, facinho. Eu sou mineira, não perco a minha raiz. Copiar, vamos ver se vai dar certinho. Olha, se alguém não conseguir abrir, pode dizer aí que a gente auxilia aqui, tá? Colar. Não precisa pôr o nome, tá? É só responder. Já vem a correção depois, certo? Aqui. É só clicar no formulário que ele já vai abrir. Eu abri o meu aqui, tá ok. São 15 questões. Então, pode responder. Quem for terminando de responder, tá? Já pode sair da sala,
tá? Já dispenso vocês. Mas, por favor, eu gostaria que os 51, né, que estão aqui respondessem, tá? Mando o link novamente. Deixa eu enviar novamente, colar.